E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ela, a nova Ford Maverick, que se não é a melhor caminhonete hoje do Brasil, é uma das. Isso porque além de bonita, ela é tecnológica, bem potente, tem o conforto de um SUV, quase o espaço de um SUV, tem bastante espaço aqui na caçamba, tem bastante modularidade. Além disso também é um carro bem personalizável, a gente consegue colocar bastante acessórios oficiais, originais e algumas cores bem legais como essa aqui, que não é tão comum de se encontrar em alguns outros modelos. É vendida em versão única, a Lariat FX4, e custa, bom, isso aí você vai ficar sabendo depois da vinheta. Bora lá! A Maverick chegou para americanizar um pouquinho mais nosso território brasileiro, isso porque ela realmente é uma caminhonete que tem esse DNA, esse instinto bem americano, linhas mais quadradas, um carro com uma aparência bem robusta. Isso também se diz bastante aqui na dianteira, com essa lanterna toda aqui em LED, tirando o pisca que não é em LED. Uma coisa bem interessante que ela tem é a grade ativa, então ela vai abrindo e fechando ali umas aletas para poder passar o ar com um fluxo melhor e tornar um carro um pouquinho mais aerodinâmico. Isso porque, obviamente, ele não é muito aerodinâmico, porque ele é quadrado, bem quadradão. Aqui a gente tem alguns acessórios oficiais, como eu acabei de falar, ela é bem personalizável e aqui nesse caso também já dá um pouquinho personalizada. Isso porque esse alargador aqui dos paralamas são acessórios, assim como esse scoop aqui que tem em cima do capô, que eu acho que dá um ar bem legal. Nesse caso aqui, falando sobre os alargadores, a roda dá a impressão de ser um pouquinho menor e também ser um pouquinho mais para dentro do carro, mas ela não é para dentro do carro, é isso aqui que acaba alargando um pouco. E a roda não é tão pequena assim, é uma roda de aro 17 de liga leve, pintada em preto, que em qualquer cor que você comprar será preto. Os pneus são Scorpion ATR, pneus já bem conhecidos aí da linha da Stellantis, o Compass, o Renegade, alguns outros carros que vêm com esse ar um pouco mais off-road, né, um pouco mais fora da estrada. E são pneus bons, são pneus de uso misto, você pode usar tanto na cidade quanto na estrada. Legal que aqui dentro a gente tem todo um acabamento, uma manta, tanto na frente quanto atrás. Aqui a gente tem repetidor de seta bem pequenininho, mas faz uma luz considerável. Chave presencial, não tem sistema de câmera 360, acho que talvez seria legal se tivesse. Tem alguma mancadinha ou outra lá atrás que eu vou mostrar melhor para vocês, mas como um bom carro americano a gente tem aqui essa luz de posição amarelo, né, meio laranja. Inclusive quero levantar essa polêmica aí, esse carro para vocês é amarelo ou é laranja? Porque no documento vem como laranja, mas para mim ele é amarelo. Inclusive é um amarelo bem bonito aqui, ó, perolizado. Eu realmente gostei bastante. Aqui não tem farol de neblina, mas a gente tem esse ganchão aqui para você poder ser rebocado ou rebocar algum carro. A gente tem esse plástico aqui embaixo que não ajuda muito no ângulo de ataque. O ângulo de ataque nem é ruim, mas infelizmente eu vou ter que dizer uma verdade, ela raspa. Não com tanta facilidade como alguns sedãs, outros carros mais baixos, mas ela dá sim uma raspadinha. E você não precisa nem estar muito rápido, não, nem ser uma valeta muito absurda, dá sim uma raspadinha. Isso porque vocês puderam ver, ela não é uma caminhonete tão alta assim, né? Eu tenho 1,78 m e ela tem praticamente a minha altura, um pouquinho mais baixo. E ela parece um pouco baixa no chão aqui, mas não é não, né? A altura praticamente de um SUV, pode parecer menor, porque a gente está acostumado a ver caminhonetes como a Hilux, a S10, a Ranger, e aí sim ela é consideravelmente menor, mas ainda assim ela é maior que uma Toro. E esse é um dos motivos que eu acho que esse é um dos melhores carros hoje para você comprar aqui no Brasil se você quer uma caminhonete. Porque ela tem um bom custo-benefício. Você pode me julgar, falar que eu estou errado, mas se você for parar para analisar ponto a ponto, ela tem sim. R$236 mil é o preço dela. Aí você pode me dizer, pô, é muito caro, é muito dinheiro numa caminhonete hoje, mas realmente é muito caro. Mas não é ela que é cara, todos os carros são caros, não vamos entrar nesse mérito.
Agora, uma Toro top de linha já passou dos 200 mil faz tempo. Hoje uma Toro top de linha completa, aqui em São Paulo, com uma cor perolizada ali, um pouco mais diferente, com acessórios, tudo, você vai encostar ali entre os 210 e 220 mil reais. E eu acho que pela diferença de preço, esse carro aqui tá sim um patamar acima. Isso porque ela tem mais espaço lá dentro, é bem mais potente, bem mais potente. É um carro que ainda assim você consegue fazer um off-road bacana, tem tração 4x4, tem alguns modos de condução, modo escorregadio, lama, terra, enfim. E eu também acho mais bonito. Então eu acho que até tem um bom custo-benefício. A caçamba lá tem um espaço bem legal, aqui também, por mais que falte algumas coisas como o ACC, eu acho que poderia muito bem ter um ACC, porque o Bronco tem, né? Mas ela já vem com os assistentes de colisão, pelo menos. Eu acho uma caminhonete realmente bem interessante. Agora, aqui debaixo do capô é onde a gente tem um assunto quase que mais interessante ainda do que as coisas que eu falei, que é o motor. Bom, aqui você tem que puxar 2 vezes, assim como são alguns carros alemães. Lembrando que esse carro aqui ele é fabricado no México, não nos Estados Unidos. Poderia muito bem ter, né? Além de varetinha, poderia ter o... Onde que eu coloco isso aqui? Poderia ter as alças pantográficas, não temos. E também não temos aqui, ó, manta acústica. Mas olha, esse é um dos carros com o melhor isolamento acústico que eu já vi. Por incrível que pareça, mesmo não tendo manta acústica e térmica. Bom, a manta acústica que mais fez diferença para os passageiros lá é aqui na parede corta-fogo, que fica atrás aqui do motor, né, antes ali do volante, e não aqui. Mas é um carro que tem um isolamento bem legal, a gente vai falar melhor disso quando estiver andando com o carro. Mas aqui está o coração do carro, eu acho que um dos motivos que faz esse carro ser realmente muito top. Motor 2.0 EcoBoost, já bem conhecido aí do mercado, que tem 253 cavalos, um pouquinho mais de 38 kg de torque. O que faz com que essa caminhonete aqui de um pouquinho mais de 1.700 kg faça um 0 a 100 de 7,2 segundos. Pois é, levando em consideração que se você estiver na casa dos 7 já é muito bom, a gente está mais perto do 6 do que do 8. São poucos os carros que têm esse desempenho. Alguns carros esportivados ali, tanto o Civic SI, é mais rápido que o Sandero RS, né, é mais rápido até mesmo que alguns Jettas de geração anterior, é mais rápido, quase mais rápido do que um Jetta GLI, por exemplo. Ali é mais rápido, faz um 6,5, 6,7, mas vamos lembrar que esse carro aqui é uma caminhonete que pesa mais de 1.700 kg, né? Então, realmente anda muito bem. E está atrelado a um câmbio automático de 8 marchas e de conjunto mecânico é basicamente um Fusion com caçamba. Bem legal, gostei bastante do desempenho do carro. Consumo não é aquele consumo que agrada tanto assim, mas cavalo anda, cavalo bebe. Bom, a gente não pode esquecer que a gente está falando de um carro que tem um porte bem avantajado, então a gente tem realmente um consumo não tão ideal assim. A gente está falando de algo em torno de 8,5 na cidade, agora está fazendo 8,2. Isso lembrando que esse carro é apenas a gasolina, ele não é flex, ou seja, você não pode colocar etanol nele. E na estrada a gente vai fazer algo em torno de 10 ali, dependendo com o pé levinho, acho que você consegue chegar nos 11, 11,5. Mas não é um consumo ruim também, tão ruim assim. Lembrando que a gente tem um tanque de 66 litros, então a autonomia ela é grande, né? Só que é uma facadinha na hora de abastecer. Graças a Deus o combustível está abaixando bastante aqui em São Paulo, espero que na sua cidade também. E já aqui nessa belíssima traseira a gente vê um design que condiz bastante lá com a frente. Eu acho bem bonitão, bem quadradão também. Tem algumas particularidades como o logo Maverick escrito aqui direto na lata. A gente também tem a placa à direita, isso me lembrou um pouco os Lancers. Lembra que a placa ou você colocava no centro, tinha muita gente que colocava no canto do para-choque. Isso porque a gente já tem um engate
de fábrica para você poder puxar aqui seu trailer. Já é legalizado, inclusive, vem até aqui com o encaixe para você colocar a parte elétrica, né, para poder acender atrás as lanternas, o pisca-alerta e tudo mais. Aqui a gente tem o símbolo AWD, ou seja, mostra que o carro é 4x4. Esse Ford Nation aqui é só mais um dos adesivos que você consegue comprar para personalizar o carro. O logo da Ford bem grandão aqui, como toda caminhonete da Ford sempre teve. E tudo em plástico aqui também nessa parte. Aqui não tem nada. Parecia que seria que talvez uma luz de neblina, uma coisa do tipo, mas a gente não tem nada aqui. O ângulo de saída é bacana. A gente também tem aqui as lanternas num aspecto bem quadrado e que eu gosto bastante também. Tem uma particularidade de carros americanos, mexicanos também nesse caso, que você não tem a seta laranja. Então essa parte branca aqui na verdade ela é para luz de ré. A seta ela fica conjugada com a luz de freio. Então quando você liga o carro e liga o farol, aqui atrás vai ficar tudo vermelho. Se você pisa no freio, essa parte toda que ficou vermelho vai ficar mais forte. Se você der seta, é essa mesma parte que vai ficar piscando. Eu acho bem legal, bem interessante. Coisa de carro americano, o Sentra de gerações anteriores era assim, o Fusion também era assim. Aqui a gente não tem o opcional de capota marítima, não vem de série. Então a gente pode colocar tanto aquela capota marítima elétrica, coisa bem interessante que a Ford inovou aqui também com a Ranger Black, e que você pode abrir e fechar com um controlinho, é uma redinha elétrica, bem legal. Ou você também pode optar pela forma mais tradicional. Infelizmente não vem de série, eu acho que seria um equipamento bem legal para vir de série. A gente também não tem, nesse caso aqui, o Santo Antônio, então também mais um opcional, nesse caso não tem. Tá até um ar meio peladinho, assim, meio careca, né? Mas isso aí fica, depende do seu gosto, fica a seu critério. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Às vezes é até melhor não vir mesmo e a pessoa pôr do gosto dela do que vir para depois ela ter que tirar. Então aqui, como eu falei, você consegue mexer várias coisas da caminhonete. E isso eu acho que é bem legal. Gosto que tenha bastantes opções. Aqui também tem esse símbolo FX4, que também dá ali uma caracterização off-road para o carro. E o mais importante, a caçamba. Aqui a gente tem uma tampa bem levinha, com uma outra particularidade bem legal. Você pode abrir aqui uma garrafa. Olha só, tem um abridor de garrafa aqui, além desses 3 porta-copos. Ou seja, sua coquinha gelada, coquinha KS, você pode abrir aqui no carro sem dificuldades. E olha o tamanho dessa caçamba, são 943 litros. Infelizmente, a capacidade de carga não é tão grande assim, fica em torno de 617 quilos, é até menos do que uma estrada, mas você que vai comprar esse carro aqui não vai ficar levando um monte de saco de cimento. Você provavelmente vai levar o quê? Sua bicicleta, você vai levar talvez a ração que você vai comprar do seu cachorro, não tão grande assim, não tão coisas grandes. E por isso também foi pensado para você que quer levar coisas menores. E colocaram alguns espaços aqui no canto da caçamba para você colocar objetos menores que não queira deixar solto por ali. Além disso também tem bastante gancho de amarração, tem bastante mesmo. Ela é toda forrada nesse plástico aqui que olha, é bem grosso, bem bom mesmo. Não entendo porque tem esse adesivo aqui dizendo que você não pode encher um galão de combustível em cima da caçamba, só embaixo. E você tem que colocar o bico para dentro do galão, não fora. Tudo bem, né? Então já sabe, não é para fazer isso. Além daqui também ser leve, a gente consegue colocar um acessório em que torna ela mais espaçosa ainda, mais modular, que na verdade, além de você conseguir usar todo esse espaço, você mantém aqui aberto. E ele junta aqui um metal, vamos dizer, nessa parte aqui, né? Você encaixa ali, é uma barra de ferro que torna toda essa parte aqui, até aqui, utilizável. Vem também com mais uma lanterninha aqui para te auxiliar em relação à segurança, mas você consegue colocar, por exemplo, uma moto. A Toro você não faz isso.
A estrada você não faz isso. Tudo bem, você faz numa Hilux, talvez. Só que a Hilux custa mais de 100 mil a mais do que essa. E vou te falar que tem até coisas a menos. Então, é um carro que tem sim um bom custo-benefício para você que vai usar bastante o carro com a sua família. Você que vai usar o carro pro dia a dia, na cidade. Esse carro é mais pensado na cidade do que no fora de estrada, por mais que ele aguente tranquilamente fazer um off-road. Você vai conseguir ver um pouquinho melhor isso no meu vídeo de POV, ou POV, ou Point of View, chame como quiser, que é quando eu coloco a minha GoPro na cabeça e dou um rolê com o carro para vocês verem qual é a visão ao dirigir. Eu saí ali de trás de umas estradinhas de terra que tem aqui e deu para ver que o carro passa assim nos buraquinhos. Lógico, não é um grande off-road, longe de ser um rally, uma coisa assim, mas na cidade você nunca vai passar mais do que aquilo. Inclusive, até mesmo em estradas de terra, pelo menos aqui em São Paulo, no geral você não vai abusar mais do que aquele tipo de terreno. Ela é comprida, sim, mas é menos comprida do que uma caminhonete média. Além disso tudo, ela tem também algumas assistências para te ajudar em manobra, como câmera de ré. E aí que eu acho que tem uma grande mancada desse carro, uma grande mancada mesmo. Não tem sensor de estacionamento. Pois é. Por um lado, ela é menor, é mais fácil de estacionar. Por outro, é mais difícil de estacionar porque não tem sensor de estacionamento. Então, 230 e poucos mil reais para não ter sensor de estacionamento. Achei isso um pouco ruim. Mas eu acho que se esse carro tivesse, talvez uma câmera 360, tivesse sensor, tivesse o ACC, coisa que o Bronco tem, e um retrovisor fotocrômico, a gente vai falar melhor do interior já já, esse carro seria perfeito. Perfeito. Eu gostei realmente muito desse carro. E daqui a pouco a gente vai levar ele para dar uma volta. Eu vou falar um pouco melhor das minhas impressões ao dirigir. Mas agora, vamos conhecer um pouquinho mais ali do interior, como é por dentro do carro. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Bora lá! E já aqui por dentro da nova Ford Maverick, a gente tem esse espaço aqui. Lembrando que o banco da frente está ajustado para mim. Eu tenho 1,78 m de altura e ó, tem um pouquinho mais de um palmo. Eu julgo como um bom espaço. Lembrando que as caminhonetes normalmente têm um espaço um pouco menor, né? Porque a gente tem a caçamba. Olha o banco, que legal, ele não parece no vídeo, mas é azul. É um tom de azul bem bonito. Aqui, batendo a luz, talvez vocês consigam ver melhor. Aqui a porta também. O acabamento é um pouco simples, a gente tem aqui tudo em plástico, mas ó, tem uns detalhes bem diferentes, bem bonitos aqui em couro, onde você apoia o braço, e tem soluções bem inteligentes aqui na porta, como esse porta-garrafa, que cabe uma garrafa de 2 litros aqui, 1,5 litro, aqui para você abrir e fechar a porta. O vidro também é só um toque, o vidro elétrico, também cabe mais 2 garrafas aqui ainda, ou você pode usar esse objeto, esse porta-objeto para alguma outra coisa. Bem legal mesmo. O tapete também é de borracha, ajuda você a dar uma limpada no carro quando fizer um off-road. O banco tem esse detalhe marrom também, que eu acho bem bonito. Tem aqui apoio de braço com 2 porta-copos. O acabamento é realmente impecável. Aqui tem essa janelinha bem legal, que esse vidro é aberto eletricamente ali pelo painel, já vou mostrar para vocês. Apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos também para os 3 ocupantes. Detalhe legal que as caixas de som saem aqui de cima e não da porta, então o som fica um pouco diferente aqui para os passageiros. Também tem aqui, além de iluminação, que aí ó, é em LED, parece ser, pelo menos pela cor, tem as alças de segurança. Aqui infelizmente não tem nenhuma saída de ar-condicionado, mas a gente tem tomadinha USB do tipo C e do tipo convencional. Isso aqui pode parecer um pouco sem sentido, mas a Ford vende como opcional um lixinho que você encaixa aqui, ele fica aqui no meio. É interessante para viagens. Além disso também a gente tem um espaço aqui embaixo do banco, bem diferente, ó. Basta você puxar aqui essa fita e ó, você tem um grande porta-objetos para você talvez colocar alguma compra de mercado, e aqui também ficam os itens de segurança ali para você trocar o pneu.
bem legal, né? Você consegue levar uma bicicleta aqui dentro também praticamente. É realmente bem interessante. Já aqui na frente, lembrando que a gente consegue abrir o carro tanto aqui pela maçaneta, né? Porque é chave presencial. Também tem como abrir por senha. Bem diferente. Coisa de Ford isso. Barulhinho de porta aberta de Ford, como sempre. A gente tem um retrovisor bem diferente, ó, como vocês estão vendo. Ele tem ali uma parte menorzinha que é côncavo ou convexo, eu sempre confundo. E aqui ele tem um retrovisor que tem um certo zoom. Isso eu não gostei muito, né? Dá uma boa tirada no campo de visão assim. O outro lado é mais normal, mas também tem aquele retrovisor menorzinho para você tirar um pouco do ponto cego. Bom, aqui por dentro eu acho o interior realmente bem bonito. A gente tem esse volante aqui que é bem macio, ó. Ele até afunda. Eu gosto bastante disso na Ford. A porta, ele tem o mesmo acabamento lá de trás. Aqui também é azul, não parece, mas é azul. Aqui também tudo em plástico, com esse detalhe tridimensional aqui, ó, bem bonito mesmo. Com essa parte em couro. Aqui também a gente consegue colocar bastante coisa nos porta-objetos. Aqui, ó, tapete bem bonito escrito Maverick. Aqui para abrir o capô, tem que puxar 2 vezes. Aqui a iluminação da caçamba. Aqui para você mexer no farol, deixar na função automática, ou o farol ou lanterna desligar. E aqui a luminosidade do painel. Painel que tem todo esse mostrador digital aqui no meio. E a gente tem as funções de velocímetro, de economia de combustível, trip, pressão dos pneus, ver sobre o 4x4, off-road e rádio. Legal, né? Aqui marcador de combustível, marcador da temperatura, aqui RPM e velocímetro, bem tradicional. Aqui também na saída de ar a gente tem uns detalhes bem diferentes e bonitos, né? Tem aqui um cobre, que também combina bastante com a cor dos bancos. Cobre que também é repetido aqui, ó. Tem uns parafusos, mas são parafusos propositais, né? A gente tem parafusos, inclusive escrito Ford neles, bem bonito, e que você consegue deixar um ar um pouco mais rústico, e eu acho bem legal. Aqui também, ó, prateado, detalhe realmente bem legal. Tem aqui um espacinho que eu não sei para que você vai usar, mas talvez seja útil. Aqui também é emborrachado e tem um degrau, então você consegue colocar talvez objetos menores, aqui uma moeda, alguma coisa assim. Você consegue também tirar aqui o tapetinho para limpar, se você quiser. Tem essa multimídia que, a meu ver, poderia ser essa tela inteira, mas é uma tela que, por mais que menor que seja, ela é muito boa, essa multimídia aqui. Eu gostei bastante porque ela foi bem rápida, funcionou tudo muito bem. Você pode ver que ela funciona bem legal, ó, ajustes do som, você voltar, Bluetooth, volta, aplicativos. Então assim, ela funciona realmente muito bem. Esse carro tem um Ford Pass Connect, que é um item bem legal do carro, que nada mais é do que você conseguir mexer no carro pelo celular. Então você consegue ligar, desligar o carro, abrir janela, desligar a janela, desligar não, né? Fechar a janela, ligar e desligar ar-condicionado, consegue ver autonomia, enfim, bastantes itens que eu acho bem legal, né? Eu acho que para a categoria é uma coisa inovadora. Aqui a gente tem as saídas de ar-condicionado com detalhezinho cinza um pouco brilhante aqui, acho bem bonito também. O ar-condicionado, que é dual zone, bem interessante, função alto aqui. Tem o botão para você dar partida no carro. Tem tomada 12 volts. Tem aqui uma das coisas que eu acho mais legal desse carro, que é o botãozinho para você abrir e fechar ali a janelinha. Aqui, ó. Então você aperta o botãozinho aqui, ó, e ele abre e fecha a janelinha. É bem legal, né? Aqui também tem tomadinha USB tipo C. Legal isso aqui. Eu sofro, viu, com esse cabo aqui do iPhone, que é do tipo C. Quase nenhum carro hoje em dia tem do tipo C, só os mais modernos mesmo, que mostra que esse carro aqui é bem moderno. Aqui a gente tem o que parece ser um carregador por indução, mas não é. Aqui a gente consegue deixar o celular de pé. Eu achei legal isso aqui. Bom, vocês viram que tem bastante espaço para vocês colocarem bastantes objetos, bem legal, né? E você pode tirar isso aqui para limpar. Então sujou, caiu, melou um negócio, você dá uma limpada, ali fica dessa forma, sem nada. Ó, até rimou. Aqui também tem 2 porta-copos, também com tapetinho de borracha. Lembrando que tudo aqui tem tapetinho de borracha e tudo você consegue tirar para limpar, isso é legal.
Uma das coisas mais legais aqui do carro também é isso aqui, ó. A alavanca de câmbio, não é bem uma alavanca, né? É o seletor de câmbio de marcha. Aqui também o freio de estacionamento é eletrônico. Aqui a gente tem algumas funções legais, que é o modo de condução. A gente tem um modo de condução normal, rebocar ou transporte, escorregadio, lama ou terra, areia ou normal. Aqui é para desligar o controle de tração e estabilidade. O desenho é um pouquinho diferente, mas é a mesma função dos outros. Esse aqui eu não entendi muito bem o que é. Sinceramente, quando você liga ele não aparece nada no painel. Não muda nada. Eu liguei ele algumas vezes, mas eu não vi muita diferença, sinceramente. Quem souber melhor qual é esse botão aqui, por favor coloque nos comentários. Ou se eu descobrir até o dia de devolver o carro, eu coloco aqui embaixo. Aqui é descida em rampa. Então é aquela função tradicional de caminhonete que você solta do freio, né, ele vai descendo automaticamente. E aqui para ligar e desligar o start stop. Isso ajuda bastante, até porque esse carro aqui não é tão econômico assim. Aqui também mais um espacinho, mais um porta-objeto com um tapetinho. O que não falta nesse carro realmente é porta-objeto. Falando nisso, a gente tem aqui, ó, um porta-luva com tamanho legal. Inclusive, legal que a Ford colocou pra gente aqui algumas coisas legais da caminhonete. Então aqui, por exemplo, sobre potência do motor, sobre a transmissão. O que eu não gostei muito da transmissão é que a gente não tem como colocar modos manuais, nem com aletas aqui, nem aqui. Então basicamente o que ele quiser deixar de marcha, ele vai deixar, você não tem como mudar. Tem aqui a função low. Ele é bem legal. Eu gosto das montadoras que emprestam os carros e tem um certo cuidado aí com os jornalistas, com o pessoal de imprensa para ajudar. Que nem a Honda, por exemplo, coloca sempre um lembrete aqui do dia do rodízio, umas dicas de condução, bem legal. Então a gente tem bastante coisa no carro. Start-stop, a gente tem tração nas 4 rodas, grade dinâmica ativa, suspensão independente, amortecedor elétrico não, hidráulico, assistente de partida de rampa. Então, ó, bastante coisa aqui. Espaço interno, modo de lama, legal, né? Mas o espaço é bom, bem bom. Aqui a gente também tem um grande espaço, inclusive tá cheio de coisa mesmo aqui, óculos de sol, balinha, mais balinha, álcool gel, caneta. Sempre interessante, sempre é legal você colocar uma caneta no seu carro, você nunca sabe quando você vai precisar escrever alguma coisa. E aqui, ó, bem macio. Gostei bastante desse aqui. Ele não corre para frente e para trás, mas ele já dá um bom apoio aqui para o braço. Então eles mandaram muito bem. Aqui porta-óculos, tem aqui também a luz que parece ser de LED. Aqui também tem iluminação. Aqui não é de LED, mas tem iluminação. Eu gostei porque ele não fica saindo do trilho aqui, não é fácil de tirar ele do encaixe, né? Do trilho não. Aqui também. Inclusive, ó, a gente consegue tirar e colocar para trás, ó. Então, se tiver batendo muita luz aqui nesse espaço, é só você fazer assim, ó. Bem interessante, né? Nunca vai bater luz diretamente na sua cara. Bem legal mesmo, ó. Aqui também tem iluminação e também tem o espelhinho. Engraçado, ó, eu vou levantar uma polêmica. Esse carro aqui, ele vem como laranja. Mas para vocês isso é laranja ou é amarelo? Porque pra mim é amarelo, eu não vou negar, mas beleza, né? E aqui a gente tem todo também o sistema de frenagem que ele tem, né? De alerta, de frenagem, tudo. Tem detalhezinho Black Piano também. Aqui pra você mexer no piloto automático, que infelizmente não tem ACC, eu achei isso uma grande mancada. E aqui pra você mexer ali no computador de bordo e também na música, aqui na parte da multimídia. A buzina dele também é bem buzinona de caminhonete mesmo assim, é bem imponente, ó. Dá um sustinho, viu? E aqui pra você trancar e destrancar o carro, ó. Tava gravando até agora chovendo e agora começou um solzinho. Hoje tá bem difícil, viu? Uma hora chuva, uma hora sol. Bom, vamos lá agora dar um rolezinho com ela pra gente conhecer um pouquinho melhor na prática. Lembrando aqui também o retrovisor, infelizmente, não é fotocrômico. Achei isso um pouquinho mancada também. Bora lá! E é isso aí, galera. Bora lá dar um rolê aqui a bordo da nova Ford Maverick, que eu acho que é a melhor caminhonete que a gente tem hoje
aqui no Brasil. Pode parecer um pouco polêmico falar assim, mas eu tenho coisas a falar sobre ela que eu acho que talvez te convença a achar a mesma coisa que eu. Bom, primeiro, por ela ser uma caminhonete monobloco, ela teoricamente concorreria com a Fiat Toro. Porém, a Fiat Toro, a gente tem algumas versões a diesel, então só por aí já corta um pouco a concorrência direta. Mas ela tem um porte maior, ela é mais potente, ela tem uma proposta um pouquinho diferente, por mais que seja também uma caminhonete mais compacta. Eu acho que essa aqui é perfeita em relação ao tamanho. Não, então ela é grande, sim, não é pequena, mas ela é bem menor do que uma Hilux, por exemplo. Então ela tem um tamanho quase que ideal para a cidade, pelo menos para mim. Talvez se você tem um pouquinho de dificuldade em estacionar aí, uma caminhonete menor seja melhor. É claro que a gente tem soluções muito interessantes, como a Fiat Strada, é uma interessante opção, vamos dizer assim, para você que quer uma caminhonete. Só que é um carro que a versão top de linha custa 120 mil, esse aqui custa 240 quase, dá para comprar duas estradas, então a gente não pode falar disso. Falando num segmento mais premium, um carro um pouquinho mais legal, esse aqui é o melhor. É porque a gente tem o conforto de um SUV, então é um carro bem confortável, a gente tem a suspensão independente lá atrás também. Então é um carro que você, só olhando para frente e esquecendo que está numa caminhonete, você vai achar que você está num SUV. Então ele tem praticamente o conforto de um SUV mesmo, inclusive é mais confortável que alguns SUVs. O espaço interno é o melhor possível? Não, a gente sabe que toda caminhonete tem um pouquinho do espaço sacrificado, mas nesse caso aqui, ainda assim o espaço é bom, é bem maior que nas outras caminhonetes, inclusive até mesmo de categoria superior como a Hilux. A gente tem até que um certo requinte aqui, a gente tem um ar dual zone, tem um painelzinho digital, tem uns assistentes de frenagem, tem coisas da atualidade, vamos dizer assim, coisas da tecnologia. E isso também traz um certo valor ao carro. Não estou falando preço, eu estou dizendo valor. Uma coisa que eu achei um pouco ruim desse carro, isso eu não gostei mesmo, foi esse retrovisor. Esse carro aqui é muito fácil de dar fechada em alguém. Eu não dei nenhuma essa semana porque eu andei prestando o triplo de atenção, mas é um retrovisor que te faz prestar mais atenção do que precisa às vezes. Como ele tem um zoom, é um pouquinho ruim de enxergar. E aquele retrovisor menorzinho de cima, como vocês viram aí na parte de dentro do carro, quando eu mostrei por dentro, ele não serve muito não, ele é bem pequenininho, então às vezes é meio difícil de enxergar, você tem que prestar muita atenção. E às vezes nesse tempo de prestar muita atenção no retrovisor, você acaba tirando o foco da frente, né, que também é bem importante. Então isso aqui é um pouco ruim nesse carro, não gostei não. Mas não é um item que faria eu desistir da compra de forma alguma. São poucas as coisas que me fariam não comprar um carro. Tem coisas que seriam melhores se tivesse, né? Seriam itens a mais para eu poder comprar o carro, mas eu não deixaria de comprar o carro. Uma coisa que também eu acho que deveria ser diferente é em questão às aletas aqui atrás do volante. Poderia ter trocas manuais. A gente não tem troca manual nem pelo volante, nem aqui pelo câmbio, né? Pela alavanca, porque não é bem uma alavanca. A gente tem aqui esse seletor de marchas aqui, então basicamente a marcha que tiver você tem que aceitar, acabou, não tem como trocar a marcha. Mas esse câmbio até que tem um funcionamento ok. Esportivamente falando, ele não tem um funcionamento tão bom quanto alguns outros câmbios aí que a gente está acostumado a ver, mas não é ruim. Mas lembrando, a proposta desse carro não é ser um carro esportivo, de forma alguma. É que ele tem esse dom de ter um bom motor e um motor forte, mas não é o foco principal do carro. A gente tem aqui Start Stop, acabou de entrar em funcionamento quando eu liguei a função do ar-condicionado, e ajuda sim a economizar um pouquinho de combustível. A gente está fazendo agora 8.2 aqui, rodei 374 km com o carro e tem um quarto, ainda diz que dá para rodar 107. Não foi tão econômico na minha mão, porque eu peguei trânsito, peguei bastante trânsito, alguns dias, né, que eu fui para a faculdade e tudo.
Então isso não me ajudou muito. Se você andasse num percurso um pouco mais fluido, aí daria para fazer ali uns 8,5 para 9, mais para 9. Andaria o pezinho leve, que nem eu sempre faço, consegue sim. O retrovisor aqui poderia ser fotocrômico, na cidade não vai fazer tanta diferença, mas na estrada, você pegar na estrada à noite com esse carro aqui, não vai ser tão bom por isso, mas vai ser bom porque o farol desse carro aqui é realmente bom, viu? O farol desse carro, na verdade, ele é bom, mas o farol alto dele é muito bom. E mesmo sendo um farol potente de LED, como ele fica numa posição relativamente baixa, ele ilumina bastante na frente e também não atrapalha os condutores que estão enxergando você pelo retrovisor. Então você tem um farol forte, eficiente e que não atrapalha a condução dos outros colegas. Além disso também, a direção do carro é bem gostosa, é uma direção elétrica, é leve. Eu gosto bastante desse volante porque ele é fofinho, ele é macio. Eu gosto quando tem esse tipo de acabamento. O barulhinho da seta é bem característico do carro, os carros da Ford. Eu acho que esse carro aqui te faz sentir bastante num carro americano. Eu gosto dessa sensação de sentir que você está num carro de outro lugar, sabe? Esse aspecto quadradão, inclusive a visão aqui me lembra um pouquinho o Jeep Renegade. Não é igual, mas me lembra um pouco. Essa coluna aqui principalmente, o jeito que tem os encaixes aqui me lembra um pouco o Jeep Renegade. O acabamento também eu gostei bastante. É plástico, gente. Mas a estrada é plástico, a Toro é plástico, esse aqui é plástico, a Hilux, a Amarok, todas são plástico. A que chegou agora para dar uma balançada ali no mercado e que não é plástico, é tudo assim, é a nova Ram 1500 Classic, né? Mas a gente tá falando de outra categoria, uma caminhonete full size, motor V8, bem maior do que essa daqui, bem maior mesmo. Então assim, também não serve como efeito de comparação. Então o acabamento é sim bom, tem arremates bons, não tem nenhuma rebarba, nenhuma peça. São peças bem feitas, bem plotadas. Opa, esbarrei aqui sem querer. Outra coisa positiva, inclusive, aqui ó, o limpador de para-brisa, ele é bem amplo, ele limpa bastante mesmo aqui. O jato que sai aqui, ó, é daquele tipo spray, limpa bem, ó. Isso é legal, ele limpa o vidro inteiro, não é aquele jatinho que é fraquinho, né, que fica ali no meio. Bem legal. Então eu gostei também da posição de dirigir do carro. Você tem o banco elétrico com os ajustes elétricos e tem uma amplitude bem grande, então você consegue deixar o banco bem lá embaixo se você for alto, e você consegue deixar o banco bem lá em cima se você for baixinho e gostar talvez de uma condução um pouco mais alta. Eu gosto normalmente de uma condução um pouco mais baixa, mas em carros mais normais. E caminhonete eu gosto de me sentir mais altinho, sim. É a proposta do carro, não adianta você querer botar o banco lá embaixo e querer usar o carro de uma forma esportiva. Isso aqui não é um carro esportivo. E eu gostei bastante da posição, sim. Não é nada tão excepcional, mas é bem bom. E o banco também é muito bom. É uma coisa bem elogiável desse carro, é o banco. Além dele ser bem confortável, o tecido não, né? Vamos dizer o tecido assim, porque isso aqui não é couro de verdade, né? É o famoso couro ecológico. Só que é errado falar couro ecológico, porque se não é do bicho, não é couro. Então vamos dizer, esse tecido emborrachado é bom, né? Essa imitação de couro aqui é boa. Eu gosto bastante dessa cor marrom também, é bem agradável. Uma coisa que me agrada muito nesse carro também são os diversos porta-objetos. Então é um carro bem versátil. E a versatilidade desse carro que enche os olhos. Você consegue colocar bastante coisa lá na caçamba. Você consegue levar objetos grandes, colocando aquele acessório que estende um pouco a caçamba. Você consegue colocar bastante coisa aqui dentro. Tem muito porta-objetos. Você consegue colocar garrafas grandes, objetos grandes aqui dentro também. Já vem ali, né, com o adaptador para você colocar o trailer, né, com o engate. Isso é bem interessante também para você que usa. Eu acho que ficaria bem bonito um carro desse com um engatezinho atrás, com um trailerzinho, ia ficar bem estilosão. Então a gente tem bastante modularidade no carro, além de infinitas opções de acessórios opcionais do carro, né, tanto como as capotas marítimas, como esses detalhes visuais que vocês viram nessa versão aqui. Na frota de imprensa da Ford a gente vê vários estilos de Maverick. Claro, o carro é o mesmo, mas eles foram bem inteligentes na hora de escolher os modelos, porque algumas têm a capota elétrica e o Santo Antônio, mas não tem o scoop, né, na frente do capô, e os alargadores aqui do paralama.
Em compensação, outra, às vezes não tem o Santo Antônio, mas tem outro tipo de capota marítima. Então, quiser ver mais alguns outros detalhes, sem ser no site, né? Dá uma olhadinha no vídeo aí dos meus colegas que testaram também a Ford Maverick. Vocês vão ver outros tipos de personalização e vão conseguir entender melhor o que eu estou dizendo. Nesse caso aqui, eu gostei dessa personalização, achei que deu uma cara bem bruta pro carro. Uma coisa que eu gosto muito é essa cor amarela ou laranja. E por mais que você possa olhar e falar, nossa, mas que horrível, eu jamais comprei nessa cor. É uma cor diferente, né? A gente não pode negar que é um produto diferente, assim. Quem olha na rua, eu acho que esse carro, inclusive, ganhou o prêmio do carro que mais chamou a atenção dos que eu peguei até hoje. Olha que eu já peguei muito carro, eu já andei em mais de 100 carros até hoje, desde que eu tirei minha carteira de motorista e comecei nesse mundo dos testes. Por exemplo, só nesse ano de 2022 já passaram dos 40 carros e eu faço isso há praticamente 2 anos. Então, assim, chamou muita atenção. É bem engraçado, também pelo fato de eu ser bem novo, né? Eu acho que eu sou o caçula, né, dos testes de carro. Eu sou bem mais novinho, carinha de novinho. Então isso ajuda um pouquinho também a chamar a atenção, não só nesse carro como na maioria. Mas esse aqui chamou muita atenção. Muita gente ficou olhando. Quando eu parava em posto, parei em posto para calibrar pneu ou fazer uma coisinha assim outra, para lavar o carro, o pessoal ficava olhando, perguntava, essa Maverick. Você ouvia comentários, né? Mesmo quando a pessoa não falava com você diretamente, você ouvia as pessoas sussurrando, falando com as outras sobre o carro. Então é um carro que chama a atenção. E eu acho que a Ford também foi bem inteligente em usar essa cor aqui para um carro de frota de imprensa, porque além de, né, servir como uma comunicação na nossa mão, chama a atenção. Então as pessoas vão olhar, atrai o olhar das pessoas, de qualquer forma instiga a pessoa a pesquisar depois e possivelmente comprar o carro. É um carro bem de nicho, não é um carro feito para vender em volume, é um carro nichado. A Ford não quer vender volume igual fazer com o Ford Ka antigamente, é outra coisa. Agora eles querem vender carros com uma categoria superior, um nível de equipamentos superior, carros mais premium. Tá igual os premiums da Alemanha? Não tá. E nem é exatamente essa a intenção, né? Mas é um carro mais bem construído do que as marcas genéricas, isso com certeza absoluta. E é isso que também me fez encatar com esse carro. No geral ele é um carro muito bem construído, passa essa impressão robusta. Lógico, falta algumas coisinhas, detalhes, uma ACC seria bem-vinda, algumas coisinhas seriam bem-vindas, mas no geral é um carro muito bem resolvido. E se você gosta aí de carros americanos, esse aqui vai ser um carro que vai ganhar aí sua garagem de uma forma bem legal, bem interessante. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa no vídeo, coloque nos comentários que eu vou responder vocês. Por enquanto eu acho que é isso. Eu acho que eu falei basicamente tudo sobre a Maverick, consegui mostrar para vocês em detalhes como é o carro. Tem coisas que não adianta só dirigindo, então, como eu sempre falo, tá buscando um carro desse aqui? Faça um test drive na concessionária. Não deixe de fazer um test drive na concessionária, isso é bem importante. Mas olha, eu compraria. É caro. Talvez eu pensaria em outra opção, talvez. Mas eu gostei, viu? Eu gostei. É mais barato que um Compass Trailhawk. Preferiria um Compass Trailhawk ou um desse? Lembrando que o Compass a gente não vai ter aquele espaço lá atrás igual na caçamba. Vai ter um visual mais tradicional. Tudo bem, vai ser diesel, mas o diesel tá caro pra caramba hoje em dia. Vai andar bem menos. Vai ser talvez um pouquinho mais requintado em relação a assim, materiais macios e tal. Mas não sei, né? Questão de gosto. Nem dá pra comparar muito uma coisa com a outra. Um é SUV, o outro é uma caminhonete. Mas falando em preço, né? O que você compraria hoje com 240 mil praticamente? Vamos arredondar. O que você compraria zero com 240 mil? Bom, põe aí nos comentários o que você compraria por 240 mil, 0 km, sem seminovo. Porque senão vai aparecer aquele cara, não, mas eu prefiro comprar uma BMW 320 2018, que eu vou... Ixi, não vou nem perder meu tempo com esses comentários desse tipo aí, porque as pessoas ainda não perceberam que não tem muito como fazer essas comparações, não é uma coisa muito inteligente. Mas é isso aí, galera. Gostei bastante do carro, indico bastante. Não tô ganhando nada pra falar isso, não tô querendo puxar saco de ninguém da Ford. É a minha sincera opinião.
aí você também vai ter a sua e vai poder falar um pouquinho melhor se você gostou do carro ou não. Beleza, galera? Espero vocês até um próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like, me ajudar aí no crescimento do canal. E aguardo vocês para uma próxima oportunidade. Não esqueça também de ver o POV, POV, chame como quiser. POV é meio feio de falar, né? Mas tem muita gente aqui no Brasil que está acostumada a falar desse jeito. Então, sempre continua aqui no canal para saber das novidades do setor automotivo e quem gosta das minhas avaliações. E quem não gosta, um abraço também. Siga aí assistindo então os meus colegas, tem bastante gente boa hoje em dia na imprensa automotiva que também faz esse tipo de vídeo e sempre vale a pena dar uma conferida lá. Tchau, tchau, galera, um abraço e até a próxima, falou!